Obrigada por autorizarem, né, esse momento do nosso encontro. Eu senti de fazer, dessa vez, 15 minutos de uma fala sobre um tema que pode estar, né, no campo. Eu sinto que, no momento que eu trago esse tema, outras pessoas também podem se conectar com ele. O fato dele estar gravado também, depois pode ser um vídeo para a gente refletir sobre isso, para disponibilizar. E a minha professora, a Claudina Ramires, tem feito isso, né, no encontro que ela faz também toda terça-feira. Eu até indico para vocês. Ela faz uma explanação um pouco maior, de mais ou menos meia hora, sobre algum tema, e conecta esse tema com as constelações. Então, eu estou seguindo o exemplo dela, porque recentemente eu tive uma experiência, eu estou saindo de uma experiência muito forte e muito esclarecedora sobre a verdade. E aí eu quero trazer aqui para vocês, né, compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tive a respeito da verdade, né, depois dessa experiência que eu vivi, e sair um pouco do moralismo disso, né? Para a gente não entrar naquele lugar né, da mentira e da verdade, do mentiroso e do verdadeiro. Não é isso, não se trata disso. Eu acho que a gente pode falar desse assunto falando da verdade e da ilusão. Como cada uma de nós pode entrar por um caminho de ilusão e se perder num labirinto, né? E como ficar firmado na verdade? Como a gente habitar a verdade na nossa vida? Então, o que acontece? Quando a gente sai da presença, e o fato da gente ter uma cultura, uma sociedade que vive nesse frenesi de buscar alguma coisa lá fora, é muito difícil a gente estar na presença, a gente silenciar, a gente escutar o nosso coração. Quando a gente sai dessa presença, né, de estar aqui encarnado, de sentir o nosso corpo, de agir com as coisas do momento, né, imediato, é muito fácil a gente entrar num labirinto mental. Então, o que é a verdade, né? Para cada pessoa, a verdade vai ser uma coisa diferente, porque cada pessoa está tendo uma experiência de realidade. Então, cada uma tem o seu ponto de vista, ela vai ver aquela realidade, né, a partir da sua visão, da sua história, do seu DNA, da história da ancestralidade, ela vai interpretar o que está acontecendo de acordo com seus conteúdos, né? O mundo é uma projeção dos nossos conteúdos e cada pessoa vai ter uma opinião completamente diferente diante de um mesmo fato. Então, é muito subjetivo encontrar essa verdade, né? Cada um vai ter a sua verdade. O que eu quero trazer aqui para a gente refletir é olhar para essa verdade como a realidade. Então, o que é a realidade? É o que está acontecendo aqui e agora. É o único lugar onde a gente pode encontrar paz. É o único lugar onde o nosso coração pode se pacificar e interagir com o que de fato está acontecendo. E não com esse mundo da imaginação, da interpretação, da experiência de realidade, do sentimento pessoal, que muitas vezes traz paixões internas e traz um descontrole sobre o que fazer. Então, quando Jesus falava, né, a verdade vos libertará, libertará de quê? Eu percebi numa experiência recente que a verdade nos liberta desse labirinto mental, que é o mundo das ilusões. Então, quando duas pessoas estão em choque, estão em conflito, cada uma está na sua bolha, cada uma está no seu mundo, cada uma está no seu labirinto mental. O que eu quero trazer para vocês é essa reflexão que eu tenho feito sobre esse emaranhado mental que a gente se coloca e fica perdido lá dentro e não consegue sair. E qual é a maneira de sair dessa ilusão? Porque é uma criação mental, é uma interpretação de algo que aconteceu
Então, além de tudo, é uma corrente que nos aprisiona com o que já passou, que não está muitas vezes no momento presente, já passou e o nosso mental está ali nos levando para esse labirinto. Como é que a gente sai disso? Voltando para o momento presente. E como é que a gente volta para o momento presente? É olhando para o que está aqui e agora. É sentindo o meu corpo, é sentindo a minha respiração, né? Respirando, me conectando com a vida, me conectando com essa inteligência maior. Isso pode ser muito difícil no momento de conflito, mas à medida que a gente vai praticando esse retorno para o momento presente, que a gente vai realinhando nosso foco, a nossa percepção e voltando para esse momento, para o agora, e aprendendo a soltar as histórias, porque são histórias, cada um criando 1000 histórias, a gente vai tendo mais facilidade de fazer isso. E num processo maior, muitas vezes, a gente vai ter que se afastar da situação que nos colocou naquele emaranhado. Então, assim, muitas vezes, se a gente está num furacão, num redemoinho de confusão, de interpretações mentais de várias pessoas, ou de uma pessoa, né, que conseguiu também nos contaminar com aquela perturbação, em muitos casos a gente vai ter que se afastar desse emaranhado, desse labirinto, porque quando a gente entra no labirinto é muito difícil sair. E o que que a constelação faz, né? A constelação, ela nos mostra uma dinâmica oculta que que está por trás das aparências. Ela nos tira dessa interpretação baseada em julgamento, baseada em opiniões e nos mostra a verdade. Então, o que é muito comum na constelação e que a gente fala, inclusive, para as pessoas que vão ser consteladas é: solte toda a interpretação e todo o julgamento que você já tem sobre seu pai, sua mãe, sobre essa dificuldade, da onde vem, por que que você tem essa dificuldade, solte isso. Porque se o seu raciocínio, se o seu julgamento tivesse realmente alguma verdade, né, se fosse real, se tivesse coerência com o que de fato está acontecendo, você já teria resolvido isso. Você já teria solucionado essa questão. Então, não pense mais nesses julgamentos, não olhe mais dessa maneira, solte tudo isso e se abra para olhar uma dinâmica real que está acontecendo de maneira oculta e que vai ser revelado agora pelo campo. Então, isso muitas vezes é assustador, né? Eu aproveito para parabenizar vocês por estarem aqui, né? Todas as pessoas que estão entrando em contato com esse universo da constelação, porque é um desafio muito grande a gente soltar todas as histórias que a gente construiu e que a gente alimentou até agora. É muito difícil. Para muita gente é como morrer, e de uma certa maneira é morrer um pouquinho, sim. É morrer uma parte de nós que acreditava naquelas coisas e que muitas vezes precisava daquilo, porque de alguma maneira a gente precisava ou do lugar de vítima, ou precisava daquele julgamento para se sentir um pouco melhor. Então, de uma certa maneira, a gente constrói as nossas referências e quem nós somos, a nossa autoimagem, baseado nessas histórias. Então, perder essas histórias é como a gente morrer. A boa notícia é que a gente vai soltar quem nós somos, a gente vai morrer um pouquinho, assim, rapidinho, mas para renascer para muitas outras possibilidades. Essa é a liberdade. A verdade vos libertará, porque você vai soltar uma história que você construiu e alimenta até hoje para se libertar, para ser muitas outras coisas, para viver muitas outras experiências, para viver o quê? Para viver a verdade, a realidade que se apresenta a cada segundo, a cada momento, e que se eu estou presa no julgamento, numa historinha que eu tenho vivido, eu acabo repetindo aquela mesma história 1000 vezes.
eu acabo não enxergando que as coisas podem ser diferentes, né? Então, queridos e queridas, eu vivi essa experiência recentemente, assim, de me perder num labirinto de interpretação, né? De visão pessoal sobre uma situação, e no momento que eu saí um pouco disso, assim, dentro do acontecimento, eu já comecei a sair um pouco para olhar um pouco de longe o que estava acontecendo, e vi que era uma personagem, que eu estava ali vivendo aquela situação como personagem e emaranhada numa confusão que era ilusão, assim, que poderia sumir feito fumaça na hora que eu mudasse o ponto de vista, na hora que eu me retirasse do labirinto. Então, a realidade, ela está aqui, no agora, né? A realidade é a verdade desse momento presente. O que está acontecendo agora? Eu até quero sugerir uma reflexão para vocês, que é assim: quando a gente está, né, assim, num momento de angústia, num momento de depressão, num momento de desânimo, de desespero, por causa de algo que aconteceu ou de um período que a gente está vivendo, se a gente parar um segundo para olhar o momento presente, na maioria das vezes, a gente está a salvo nesse momento presente. Não tem nada acontecendo de fato com a gente. A gente não está sendo assaltado, não está sendo violentado, não está sendo massacrado. A gente está sentado no lugar, a gente está comendo, a gente está deitado, a gente está fazendo o que tem que fazer, mas o labirinto mental está nos levando para aquela experiência de realidade onde o mundo está prestes a acabar. Mas não está. A gente está bem, a gente está respirando. Então, assim, a partir dessa verdade, que é a realidade, que é o momento presente, de fato a gente pode fazer algo. De fato, a gente pode transformar a realidade maior que a gente está vivendo. Inclusive, quando uma pessoa está numa situação de risco, como, por exemplo, diante de um assalto, diante de um risco eminente, risco de vida mesmo, o que pode salvar essa pessoa é a presença. É ela, e é o que geralmente tira a pessoa da situação. É ela não entrar em nenhuma interpretação, porque ela nem vai ter tempo de interpretar o que está acontecendo, é ela olhar para o que está acontecendo, ampliar os sentidos, porque isso, inclusive, é um mecanismo do nosso ser, né? No momento de risco de vida, principalmente, os nossos sentidos ficam muito mais aguçados, e nessa presença a gente pode se ajudar. E muitas vezes pode ajudar o outro também, né? A sair da situação. Então, assim, a presença é o nosso superpoder. O agora, a realidade, é a verdade, é o poder, né? O agora é o poder maior, é quando a gente se conecta com uma inteligência que está regendo os acontecimentos, não olhando só para o que a gente quer e para o caminho que a gente traçou. Essa inteligência maior, ela está olhando para todos, por igual. Ela está conduzindo todos e está dando a cada um e a cada uma exatamente o que a gente precisa para evoluir. Então, por que que a gente perde tanto tempo julgando o criador ou a criadora, né? O Deus ou a deusa? Por que que a gente perde tanto tempo se sentindo injustiçado, ou apontando o dedo para alguém, né? Ou criando mil interpretações para se defender, porque também estar no agora é soltar o controle de querer convencer alguém, de querer defender um ponto de vista, é soltar. Aqui no agora só tem eu e vocês vivendo essa reflexão, né? Abrindo o coração, abrindo a alma para a expansão da consciência. Esse é o momento presente. Talvez eu tenha um problema muito desafiador para resolver daqui a 2 horas. Naquele momento que eu tiver que encarar o problema, eu vou saber o que fazer. Agora, só tem eu e vocês. E nesse agora, a gente pode tudo. A gente pode expandir muito o que a gente é, inclusive, né? A gente pode
se abastecer, se guarnecer, para daqui a 2 horas enfrentar o tal problema que a gente tem que enfrentar. Então, queridos e queridas, eu queria trazer essa reflexão, né, do que é a verdade e o que é a ilusão. Tudo que é interpretação, que é historinha, é essa ilusão que nos contamina, que faz com que a gente desperdice energia, desperdice força, simplesmente porque a gente não está lidando com a realidade. A gente está lidando com uma fantasia, com uma ilusão. E fantasia aqui no mau sentido, não é a fantasia da imaginação da arte, que a gente sabe que é uma fantasia. Essa fantasia da ilusão na vida, fora da arte, a gente acredita que aquilo é verdade. Aí está o problema. Na arte, a gente sabe que é uma ficção, que é uma criação, que é uma criatividade, que é uma expressão, né, da alma, do espírito, do sentimento. Mas quando a gente traz essa fantasia para a vida, esses personagens para a vida, a gente passa a acreditar neles como realidade, e não são. A nossa realidade mais profunda é a nossa alma, é a nossa infinitude, é a nossa centelha divina, é o fato de que estamos aqui tendo essa experiência de realidade como um grande sonho. Daqui a pouco a gente faz a passagem, sai daqui, então a gente só vai levar a experiência mesmo. Então eu fiquei com vontade de trazer isso para vocês. Quanto tempo? 17 minutos. Passei 2 minutos do tempo que eu queria para isso. Eu vou pausar agora a gravação para a gente fazer a nosso sorteio e a nossa constelação.